Falamos hoje pela manhã da necessidade dos pais educarem os filhos desde cedo nos caminhos onde os filhos devem andar, ou seja, nos caminhos de Deus. Resumimos esses caminhos em 2 grandes itens: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos dizer que chegasse aqui um extraterreno do outro planeta aí, soubesse disso, talvez concluiria: puxa, que crianças privilegiadas desta raça humana. Os pais são obrigados pelo Deus Criador, que é um Deus bom, justo, misericordioso. Quer dizer que os pais são obrigados por esse Deus excelente que Ele é, a educar os filhos deles, desses pais, nos caminhos desse Deus, que são os caminhos melhor possíveis. Puxa vida, educação nesta terra aqui deve ser uma coisa gostosíssima, fácil, agradável. Ainda mais que eu soube que este Deus mandou escrever um livro por várias pessoas, que é o livro que ele diz que é a palavra dele, onde estão escritos todos os mandamentos que ele quer para o ser humano conhecer. Quer dizer que está tudo moidinho, dado pelo próprio Deus. Tudo direitinho, os caminhos que Deus deu. Tudo. Então deve ser uma delícia. Para os pais, deve ser um prazer, uma coisa gostosíssima, ensinar para os filhos os caminhos de um Deus desse. E para os filhos que recebem dos pais uma educação de um nível tão elevado, de uma excelência inimaginável. Puxa vida, como esse planetinha aqui deve ser feliz. Aí volta lá para o planeta dele, completamente enganado. Porque simplesmente não ocorre isso na prática. Estranho. Ao contrário, educação é uma tarefa dificílima. Dificílima. Tanto para o pai quanto para a mãe, não importa. É árdua, é cansativa, é desgastante, é frustrante. E os filhos resistem a ser educados. Não gostam da educação que os pais querem impor a eles. Mandam eles fazerem. E sonham com o dia de se libertarem e tomar seu rumo. Tem criança, há casos de criança que sai de casa com 5 anos de idade, né? Aí quando pega, está lá na outra quadra. Quando vê, eu estou saindo de casa que eu estou com raiva da mamãe. Volta de novo. E aí a mocinha adolescente sonha em se livrar daquele pai horroroso. E o filho adolescente também, para sair debaixo daquelas garras. É uma pena. Aí discutem com os pais, desobedecem os pais, afrontam os pais, resistem aos pais, chamam os pais de quadrados, redondos, qualquer figura que você imaginar, sempre depreciativamente. Em suma, educar um filho é tão estressante quanto nadar contra a correnteza. Por quê? Por quê? Isso não fere a lógica, pelo menos na lógica do nosso amigo extraterrestre, que concluiu razoavelmente um bom raciocínio, que seria muito gostoso educar criança e ser educado. O ser humano não gosta dos caminhos de Deus, do Deus Criador. Vamos a Salmo 51 e 5.
Salmo 51:5 diz assim: Salmo de Davi. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esta é uma passagem importante para uma doutrina claramente ensinada nas Escrituras, que o homem nasce pecador. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, todos os seres humanos passaram a nascer pecadores. Nascem com uma natureza pecaminosa, separados de Deus. Então, uma criança lá no berço, lá bem novinha, com 2 horas de vida, ali está um ser pecador, que traz dentro de si uma natureza contra Deus. Não vou desenvolver muito essas consequências do pecado, mas é assim que aconteceu. Quer muitos discordem desta teoria, quer outros concordem, é o que Deus diz na sua palavra. Então, os pais são obrigados a ensinar o filho num código que a natureza do filho rejeita. Não gosta, não quer. Então o resultado é choque desde o berço. E é nadar de fato contra a correnteza, ou contra a natureza daquele filho. O pai que quer ensinar o filho nos caminhos de Deus. Claro, estamos partindo deste princípio. É triste, é terrível, mas é a realidade. E, aliás, qualquer pessoa pode perceber na prática isto que teologicamente eu estou explicando aqui, que a Bíblia fala, essa questão da natureza contra as coisas de Deus, contra o que Deus aprova, que já nasce assim e tudo. Independente de alguém aceitar ou não a explicação deste fenômeno, mas o fenômeno é indiscutível. O fenômeno é indiscutível. Que fenômeno? Que a criança já nasce entortada. Tanto que os pais têm que dizer, não faça isso, não faça aquilo. É feio fazer assim, é feio fazer assado. Se fizer isso, vai levar a palmada. Tempo todo, tempo todo. Por quê? Então não importa a nacionalidade da criança, não importa a época do mundo em que está vivendo, não importa a classe social, a cor, nada. Então essa comprovação é universal. A explicação dela é que alguns aceitam, outros não. A explicação de Deus. Outros têm as suas explicações lá. Mas o fato é inegável, não há discussão. Então surge a necessidade de algumas regras de educação, já que é uma coisa tão difícil, complicada, não é tão fácil quanto o nosso amigo extraterrestre imaginou, essa questão de ensinar coisas boas de um Deus bom para um filho amado, não é fácil, o filho não quer saber disto. Então, já que é algo tão complexo, era o caso de se pensar nos critérios, em regras aprovadas de educação do filho. Aprovadas por quem? Dos próprios pais? Não, já comentamos inclusive pela manhã que o bom senso aí não funciona, e são coisas que têm que vir de Deus. Então a gente pensa, será que Deus apenas mandou que os homens educassem os seus filhos nos caminhos de Deus, dentro daquele resumo que eu coloquei de manhã, e diz assim, bom, vocês adotem aí o método que vocês quiserem, as regras que vocês quiserem, fiquem à vontade, desde que ensinem os homens nos meus caminhos. É tudo o que eu exijo. É assim que Deus faz? Não. É muito importante o método da educação. Tão importante que o próprio Deus deu detalhadamente o método dele.
Ele disse como é que se alcança, pelo menos da melhor maneira possível, como é que se alcança o objetivo final, que é passar para o filho, logo, como falei pela manhã, os caminhos de Deus. Basicamente, amar a Deus e amar ao próximo. Mas a maneira de fazer isso, o modus operandi, como se diz, a forma disso funcionar, Deus deu. Não nos deixou ao sabor da nossa própria inteligência ou bom senso. Então, a aplicação do método divino de educação não é opcional, é obrigatório, porque só vai funcionar um método ou um tipo de educação como Deus quer que seja, se for de acordo com os padrões dele. Que método é esse? Como é que se poderia resumir este método? 2 pilares básicos. 2. Talvez poderia dizer 2 faces da mesma moeda, porque um está junto do outro, um não funciona sem o outro. Estão bem juntos. Eu diria 2 palavras, ou 2 conceitos. Autoridade e amor. As 2 coisas aqui. Autoridade dos pais para com os filhos, ao mesmo tempo em que ele ama, mostra que ama e vive um relacionamento de fato, não só de língua de boca, mas de fato, de verdade, um relacionamento de amor para com os seus filhos. Vamos falar um pouquinho da autoridade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Primeiro Timóteo capítulo 3, versículo 4. Eu sei que essa passagem aqui é específica para pastores e diáconos também, mas podemos facilmente aplicar isto para qualquer pai, um pai crente, e o que é a obrigação, como já falei de manhã, de um pai crente ou não, é a obrigação como ser humano. Então aqui está um princípio de educação que Deus colocou para os pastores que dão exemplo, então que sirvam de exemplo para os outros pais que não são pastores. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Após falar de algumas condições para o pastor, ele diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Mostra aqui uma autoridade inquestionável, absoluta, do pai para com o seu filho. Disciplina aqui significa sujeição, obediência. É bom ficar a ideia de sujeição, que a palavra no grego traduz exatamente isso. Ela é uma junção de 2 palavras, uma delas é embaixo, é ficar embaixo de sujeição. Então, quando você vê aqui disciplina, não é que o pai é para cuidar do filho sob disciplina e botando de castigo, usando a vara o tempo todo e tal. Não é o que esta passagem não quer dizer. Em outras passagens que vamos ver, fala da disciplina física, mas a ideia aqui é, e talvez a tradução melhor fosse essa mesmo, sujeição. De uma maneira que eles sabem que estão sujeitos a uma autoridade. E respeito. As 2 coisas. Respeito eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, os pais precisam e têm todo o direito de exigir dos filhos 2 coisas. Uma o tempo todo. A outra em alguma fase da vida. O tempo todo, honra.
como a autoridade que o pai é. Ele precisa receber um reconhecimento desta autoridade, que podemos expressar como honra. Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, versículo 12. É o 5º mandamento, este. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante, até tinha uma promessa aqui de garantia no Velho Testamento, de garantia de uma vida longa em geral, para aqueles que honravam pai e mãe. Passe a página no capítulo 21, ainda em Êxodo, versículo 17. Os que não estiverem lá, podem acompanhar a minha leitura sem problema. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, os que não leram, você pode completar o que é que está escrito aqui? Os que não leram, os que leram estão lendo, não tem graça. Os que não leram, agora, claro, mas sabe de cor, pode dizer: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Pena de morte. Deus instituiu lá em Moisés para quem amaldiçoasse, não honrasse seu pai ou sua mãe. Indo agora para o Novo Testamento, ou pelo menos na transição do Velho que é o Novo, que os evangelhos representam uma transição na época de Cristo. A rigor, o Novo Testamento mesmo começa lá em Atos 6, quando, naquele dia de Pentecoste, que é o início da igreja. Ali começa, de fato, o Novo Testamento, como a gente conhece. Os evangelhos, pensem neles como uma transição entre o Velho e o Novo. Então, Mateus capítulo 15, versículo 4. Jesus, com a palavra, diz, no 3 ele diz: ele, porém, Jesus, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Jesus junta essas duas coisas aqui. Então, curiosamente, não é algo que ficou lá para trás, 1500, 1400 anos antes de Cristo. Não. Aqui foi ele já repetindo e honrando aquilo. Filho que não honra a seu pai está transgredindo algo gravíssimo da parte de Deus. E o pai deve deixar claro ao filho e exigir do filho honra o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque isso não passa quando o filho sai de casa. Então, um filho de 60 anos de idade, como eu tenho, um pouco mais, preciso honrar o meu pai com quase 90. Tenho que honrar, obedecê-lo não mais, porque não estou mais debaixo da autoridade dele, debaixo do teto dele e sob a manutenção dele. Claro. E aí é o outro ponto que eu queria falar desses dois, que é honra sempre e obediência irrestrita. Aqui está limitado ao tempo em que o filho está em casa, na casa do pai, e especialmente debaixo da manutenção do pai. Há casos mistos, em que o filho continua em casa, mas já trabalha, e às vezes está ganhando melhor do que o próprio pai, e ajuda o pai, e fica uma situação um pouquinho mista aí, essa questão de obediência ao pai. Mas, estando debaixo do teto do pai, pelo menos dentro de casa ele vai respeitar as normas daquele lar. Provérbios capítulo 6, versículo 20.
filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, é algo que Deus exige do filho. Indo para o Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículo 1, já cheguei, deixa que eu leia. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Mas pastor, o senhor está lendo aqui passagens dirigidas aos filhos, mas nós somos os pais. Não está invertendo aí, não? Porque eu sei que os filhos devem obedecer, mas o que eu faço se não obedecem? Oh, perguntinha boa. Perguntinha boa. O que eu faço se eles não obedecem? Porque eles têm que obedecer. Antes de entrar nisto, o que faz se o filho não obedece, eu quero parar um pouco e enfatizar o que eu venho dizendo até aqui. É incutir no filho a noção de autoridade que o pai e a mãe são. Então não vai funcionar uma coisa fria, do tipo em que o pai não instrui o filho, não ensina, não diz para ele que o pai é autoridade, que ele tem a obrigação de obedecer, que é Deus que exige isso, Deus vai cobrar isso dele, tudo mais. O pai relaxa nessa tarefa de incutir isso no filho e quer partir sempre para a solução. O que é que faz quando o filho não obedece? Vara, como nós vamos ver aqui, então tome vara. Não é só isto. Na realidade, a vara, como vamos ver aqui, ela já é o ponto máximo, já é o limite. Tem que haver um ponto limite. Senhor Deus, o que eu faço? Porque eu sei que o filho tem que me obedecer. Eu procuro dar umas ordens razoáveis de acordo com os teus princípios, mas não está funcionando. O que eu faço? Então Deus diz, na última hipótese, para poder funcionar da maneira como eu quero, você usa a vara. Mas não é que você deve associar, irmão ou irmã, a ideia de obediência com vara. Disciplina, educação, instrução, vara. Não. Aliás, o pai que consegue incutir bem no filho a ideia de autoridade que o pai tem, e o pai se dá a respeito, no sentido em que ele é coerente, falamos um pouco disso pela manhã, em que ele segue pelos caminhos que ele manda o filho seguir também, e que mostra amor ao filho, que é a segunda parte que eu vou comentar. Então, esse pai tem muito para talvez nem precisar usar a vara, ou rarissimamente usar a vara para o filho. Ele pode fazer de uma maneira tão bem feita esta parte de incutir no filho a necessidade dele obedecer a ele, pai, e mostrar de tal forma interesse naquele filho, amor naquele filho, que pode não precisar muito. Pode não precisar muito. Eu sei que tem as personalidades diferentes, tem 2 filhos aqui, podem ser até gêmeos, e um ser obediente, o outro ser bastante rebelde, ambos educados no mesmo lar, com os mesmos pais. Eu sei disso. Mas não é sempre que um pai vai está recorrendo à vara e bater, porque o filho não obedece e tal. Não. Mesmo sendo nadar contra a correnteza, mesmo sendo difícil, mas o pai sabendo se impor ao filho, e, deixa eu dizer de outra forma, mostrar ao filho que ele tem autoridade de Deus para se impor, ele pode conseguir muita coisa só com essa
imposição e com uma coerência de vida. Então vamos chegar lá, se os pais se recusarem a ouvir. Eu tenho algumas passagens clássicas, você já deve ter visto essas passagens muitas vezes. Eu preguei recentemente na nossa igreja, em noites de casais, 3 ou 4 pregações sobre esta questão de disciplina, especificamente. Então eu vou ler, mas não vou trabalhar muito, que já o fiz há pouco tempo, de uma maneira mais detalhada na nossa própria igreja. Mas eu, obviamente, não posso deixar de ler, relembrar essas passagens que estão praticamente todas em Provérbios. Vamos lá então. Que é a solução bíblica para o caso extremo em que filho e filha não obedecem, não aceita a autoridade que Deus quer que ele ou ela respeite. Provérbios 13 e 24. Se não quiserem ir até lá, eu posso ir só e vou ler rapidamente, sem descer a muitos detalhes. Provérbios 13 e 24. O que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então, aos olhos de Deus, reter a vara é prova de não amar o filho. Igualzinho os educadores do mundo. Só o contrário. E vice-versa. A disciplina cedo é prova de amor. Então, não esqueça isto. Não esqueça isto. O mundo vai tentar fazer com que você esqueça isso. A carga é tão forte da corrente contrária do mundo que você pode facilmente esquecer isto. Então você ama seu filho, não retenha a vara quando e se necessário. Provérbios 22 e 15. A estultícia, a pecaminosidade, está ligada ao coração da criança. Olha aí, que eu acabei de dizer lá em Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mesma coisa aqui, ou mesma coisa, quer dizer, o mesmo ensino. A estultícia está ligada ao coração da criança, junto, agarrado, colado no coração da criança. Não tem quem descole, tem, pelo menos com efeito prático, não é de uma maneira total. O Espírito Santo descola um bocado o pecado do nosso coração, mesmo assim, ele escolheu assim, deixa para completar esta obra de extirpar totalmente o mal do nosso coração quando formos glorificados e formos para o céu. Mesmo nós crentes, ainda temos pecados nos envolvendo, porém, já é outra coisa. Aí você olha para o Filho de Deus, regenerado, trabalho do Espírito Santo ali, aí está afastado, mesmo de uma maneira muito mais profunda do pecado. Aqui está dizendo algo muito interessante, é que a vara afasta a criança do pecado. A vara da disciplina afastará dela. Sabe o que isso aqui significa? Na marra. Na marra. Então você não vai me obedecer por respeito à autoridade que eu tenho diante de Deus de exercer sobre você a autoridade. Não é por isso não. Você vai me obedecer na dor. Então você continua fazendo o que eu digo que é errado, você não pode fazer na dor. Então eu vou lhe afastar da estultícia, do que não presta, de uma maneira pontual, precária, provisória, mas vou. Na base da dor. Curiosa a solução que o próprio Deus colocou. Muitos acham que a vara, a surra, tolhe, maltrata, distorce a personalidade do filho. Não é, já expliquei isso detalhadamente em outras pregações na igreja. Não vou tocar muito nisto. Mas lembre-se que é o contrário.
ajuda o filho, a vara ajuda o filho a crescer mais puro, mais afastado da estultícia, do que não presta, da iniquidade, porque a vara o faz afastar dela. Se não por convicção, se não por amor ao Criador, a Deus, se não por amor aos pais, mas por medo da dor. É assim que funciona. E no fundo a criança reconhece que precisava de vara, e tem filhos que reclamam de pais depois que crescem, porque os pais não o disciplinaram, não usaram nunca a vara. Provérbios 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Interessante. Não retires. Uma boa surra nunca matou ninguém. Uma boa surra nunca matou ninguém. Muito ao contrário. E sem o exagero. Então vamos ver também. Livrarás do inferno. Passagem um pouquinho de polêmica, porque é a mesma palavra usada para sepultura também. Alguns acham que é apenas dizendo assim: você vai livrar seu filho de ser morto cedo, se for um marginal, se for um homem contrário às leis, um rebelde. Então, se ele for educado na vara, se preciso for, ele vai ser um cidadão correto de bem e vai ter poucos problemas de inimizades, de vinganças e coisas desse tipo. Então, livra a sua alma da sepultura. Outros vão um pouquinho mais longe e dizem: não, aqui o salmista quis falar foi do aspecto mesmo espiritual, livra do inferno, no sentido de que aquela criança está mais habilitada a respeitar a Deus, a ter um coração mais aberto para as coisas do alto, e isso acaba gerando nele uma possibilidade maior de ir para o céu, coisa assim. Eu não vou entrar nessa discussão, mas fica aí o detalhe da importância do uso conveniente e necessário da vara. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Eu acho que qualquer um aqui poderia levantar e contar histórias de shopping, de lojas, de avião, de viagem, no ônibus, e a própria pessoa ficar com vergonha do show que ela vê de uma criança fazendo com a mãe ou com o pai na frente de todo mundo. Todo mundo. Eu acho que praticamente todos nós já testemunhamos alguma cena desse tipo. É terrível, até de olhar. A vontade de sair de perto, fica com pena do pai e raiva ao mesmo tempo, porque o pai não faz o que devia, e a criança não tem culpa, mas tem, porque é bem grandinha, e é um vexame, é horrível. E é curioso que a Bíblia diz: vai envergonhar a mãe. Uma criança que não recebeu a vara que merecia. Se não mereceu, ótimo. Mas se merecia, tinha que ser disciplinada. Aí vem a questão de abusar. Não deve abusar. Colossenses 3:21, vou ler só esta passagem, tem outras. Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não estou querendo parar muito nos versículos, mas isso daria uma pregação inteirinha, só isso aqui, ou uma meditação, para mostrar a importância de um pai não sufocar o filho com ordens exageradas e com peso excessivo da autoridade, um uso abusivo da autoridade. Isso causa um desânimo terrível na criança, e isso vai ter inclusive implicações futuras. Muito poderia se falar sobre isto, mas é curioso o cuidado que a Bíblia tem de dizer: pais,
procure manter os filhos de vocês com ânimo, animados, e que se sentem confortáveis com seus pais. Se precisar de disciplina, que tenha, mas nunca em excesso, nunca de uma maneira onipresente. Isso aqui é tu apanha, isso aqui tu apanha, isso aqui é surra, tudo é surra, é uma coisa exagerada. Não um complemento de uma educação muito mais elevada, em termos de, como eu já comentei, passando as coisas de Deus, mostrando a necessidade da autoridade, da obediência, mostrando o amor e tudo isso. É tudo um complemento. A vara não é a solução única e imediata para todo tipo de solução dentro da educação. Ela tem o seu papel, tem o seu lugar e, geralmente, no final das soluções. Então, você nota que um filho seu, já grandinho, anda triste em casa, anda muito irritado com o pai ou com a mãe, tem uma coisa errada, converse com ele ou com ela, converse, procure dialogar e ver o que está acontecendo, porque não é bom um filho desanimado. E já imaginou a saída para um filho desse, com 8 anos de idade, ou 10, ou 12, vou ficar aqui até que idade? Quantos anos eu tenho pela frente com esse pai, com essa mãe, que estão aqui me deixando sem ar, me deixando triste. Não vejo outra coisa na minha vida se não sair daqui, desta casa. Então procure olhar este ângulo também, de manter a criança animada, que vira uma tortura. Um lar assim para uma criança vira uma prisão. É desagradável. Não é isso que Deus quer de nós, pais. Não. Algumas sugestões práticas sobre a disciplina. Já comentei. Somente quando necessário, de modo controlado. Não humilhar com ordens constrangedoras. Não sem... em casos extremamente excepcionais, mas de uma maneira geral. Venha até aqui, venha de joelho. Era necessário esse de joelho? Então, certas ordens que podem humilhar a criança gratuitamente. Se a criança precisa de um super peso do pai dentro de uma situação excepcional, teríamos que ver caso a caso. Mas de uma maneira geral, dê ordens razoáveis, não exageradas, não humilhantes e constrangedoras. Não precisa. Não gritar ou bater na frente de estranhos, sempre que possível. Como regra geral, chama o menino à parte e conversa com ele, ou até mesmo bate nele se necessário for, mas à parte. Não exagerar na quantidade de ordens domésticas. Pegue água para mim, pegue meu chinelo, deixa essa minha camisa na roupa suja, vá buscar aquilo outro, vá ligar a luz, vá abrir a porta, vá fechar aquilo. Cada pai aí vai ter o seu bom senso, vai ter o seu limite. Agora eu digo uma coisa, é muito fácil abusar disto, muito fácil. Porque ele não pode dizer que não vai, é uma ordem que você deu, você é autoridade sobre ele, você está cansado mesmo, você é o pai, passou o dia trabalhando, está que não aguenta mesmo de cansado e pede um copo d'água para o filho, não tem problema nenhum. Ou buscar o seu chinelo, ou coisa desse tipo, tudo bem. Mas aí vem a questão, aí vem o bom senso, que eu comentei de manhã, que o bom senso tem o seu lugar, a sabedoria, a moderação. É bom o filho ajudar, a mãe a lavar uma parte da louça, ou coisa desse tipo, tudo bem, mas olha o abuso desse tipo de ordem. E para quem gosta muito de mandar, está sempre mandando alguma coisa, ou um pai meio preguiçoso, ou uma mãe também, é prato cheio, hein? Para estar mandando, menino, faça aquilo, mas será que você não está passando um pouco o limite? Qual é o limite? Não sei.
ore a Deus, peça sabedoria e veja isso com cuidado. Ao dar uma ordem, é bom explicar o porquê da ordem. Nunca como uma maneira de condicionar a obediência a essa explicação. Toda vez que eu falo nisso, desse assunto, eu coloco isto. Então o pai dá uma ordem. Por quê? É muito comum. O filho pode estar perguntando por pura vontade de querer saber mesmo, de uma curiosidade, vamos chamar, saudável. Nossos filhos, as crianças geralmente são curiosas, umas muito até mais são argutas e querem saber o porquê das coisas. Então ela pode querer, de fato, honestamente, estar perguntando por quê? Porque quer saber, quer aprender um pouco mais. Às vezes a criança usa esse porquê como uma maneira de dizer assim, não estou concordando muito bem com esta ordem não. Não estou achando razoável esta ordem que você está me dando, não. Me explique, para saber se eu concordo. A criança não vai dizer com essas palavras, como eu estou colocando aqui. Primeiro porque não sabe, segundo talvez não tenha coragem. Mas muitas vezes é o que ocorre. A criança pergunta por quê, mas no espírito de questionar e querer avaliar. Se a criança concordar com o que você está mandando, tudo bem, não tem discussão nenhuma. Mas se ela não concordar, e quando não é mais criancinha de 6 anos, 8, já é um topetudozinho com 14, 15 anos, uma mocinha de 14 ou 15 também que pensa que é dona do mundo, não concordo com isto aí. Neste aspecto, o pai não precisa explicar, nem deve. Seria até recomendável não explicar para poder mostrar. Este é o momento de dizer assim, você vai fazer porque eu estou mandando. Não porque você concorda ou não. Eu deixo sempre muito isso claro quando eu falo esse assunto, porque creio ser uma questão muito importante no dia a dia. E outra coisa, se desculpe quando você errar com eles. Se desculpe, eu errei. Ontem eu exagerei, ontem eu gritei com você, não havia necessidade, foi mais do que era para ser. Eu fui injusto quando coloquei você de castigo, deu uma disciplina em você. Me perdoe, meu filho. Você não pode imaginar o que você está crescendo com seu filho, mas crescendo muito. Na questão que eu coloquei de manhã, já falei hoje, de novo, da coerência do andar cristão. Agora, deixando a autoridade de lado, o cefone está quebrado. Eu ainda pensei que ia ter tempo para falar de um bocado de sugestão prática aqui, mas vai ser para amanhã. Outro lado da moeda, amor. Educação só com autoridade fria e uma disciplina pura e simples como um exército não funciona. É desastrosa. Então tem que haver amor do pai para com o filho. É curioso. Se alguém encontrar um dia na Bíblia, me diga. Mas eu nunca vi uma passagem que manda o pai amar o filho. A mãe, sim. Tito 2:4. Quer ver? Veja lá. Como lá manda a mãe amar os filhos. Mas o pai amar o filho, nunca encontrei. Vamos achar que é óbvio, especialmente porque devemos amar até os inimigos, quanto mais o nosso filho. Mas eu confesso que acho curioso, não tem uma passagem explícita sobre isso. No versículo 4 de Tito 2, diz, no 3, quanto às mulheres idosas, que sejam isso, aquilo outro, e que sejam mestras do bem. Aí vem o 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas ao amarem ao marido e seus filhos. É curioso isto. Seja como for, necessidade do pai amar o filho. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, que eu li já,
Eu vou ler de novo, que eu lembrei que era para pastores e diáconos e tal. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Falei do aspecto da disciplina, que é sujeição, e a questão do respeito eu falei que ia comentar depois. É agora. Respeito de quem? Com todo o respeito. Criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. De quem? Um respeito que o pai impõe, que os filhos tenham para com ele, ou que o pai ensine os filhos respeitosamente, que o pai tenha respeito aos filhos. Há uma divisãozinha aí entre os comentaristas. A maioria acha que é respeito por parte do filho mesmo, que eu concordo, é o mais natural. Então ensina ao filho com disciplina ou com sujeição e com respeito, que os filhos sejam submissos ao pai e respeitosos ao pai. A questão do respeito. Então, o filho precisa ser respeitoso ao pai. Filho nenhum se revolta por ser disciplinado por um pai que o ama. Ele aceita essa disciplina. Não na hora. No mesmo minuto não tem filho que aceite. Levar uma lapada que arde, que dói, por parte do pai que ama muito, ou mãe que ama muito, não quer nem saber. Ninguém gosta de sofrer, de sentir dor. Porém, de uma maneira geral, de uma maneira conceitual, mesmo uma criança que ainda não desenvolveu muito a sua inteligência, a sua maneira de analisar a vida, mas mesmo uma criança, ela aceita com docilidade, disciplina física, quando vem de um pai, de uma mãe, que realmente a ama. Ela sabe que ela é amada. Ela não vai conseguir explicar direito, mas ela sabe que ela é amada. Esse é o segredo de uma educação perfeita. Quando ela imprime respeito, imprime obediência ao filho, incute que o pai é autoridade, inquestionável, que mandou, tem que obedecer, nem explicar precisa, é firme. O pai é tão autoridade quanto um general é para um soldado raso. Sim, senhor, e se não fizer daquele jeito, está indo contra uma parede de autoridade. Então o pai e a mãe precisam colocar no coração da criança que eles são autoridade férrea dentro de casa. Mas um general não precisa mostrar amor ao soldado. Quando se combina as duas coisas, isso em casa é uma delícia, porque é o método de Deus de educação. E mesmo o general que consegue mostrar amor cristão, o amor humano a um soldado, vai ser um general muito mais admirado, além de respeitado, tem que ser, porque se não for vai para a cadeia, mas muito mais admirado como pessoa humana do que o outro general. Os dois generais vão ser obedecidos rigorosamente, mas um vai ser mais admirado, mesmo no aspecto puramente frio e militar. Quando se olha para o lar, ninguém está falando de exército. Então não tem sentido falar numa disciplina fria e numa autoridade imposta a ferro e fogo só. Não. Amor ao lado. Duas observações finais aqui. Pais que não educam os filhos corretamente se arriscam a não ter o respeito e o amor dos seus filhos. Adonias foi um caso triste. Filho do rei Davi, se revoltou, o rei já velho, e ele deu um golpe contra o pai. Teve que ser contido por amigos do pai. Mas olha uma observação aqui interessante sobre o tal do Adonias. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim. 1 Reis 1, 5 e 6.
Então Adonias, filho de Agite, que era a mãe dele, com Davi, se exaltou e disse: eu reinarei, tomar na marra o reino do pai. Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, anunciando que agora ele era o novo rei, por conta própria. Jamais seu pai o contrariou. São palavras de ouro das Escrituras aqui. Já quase que explicando. Sabe por que isso aconteceu? Por que esse filhinho, quando ficou grande, forte, cometeu uma atrocidade dessa de se revoltar contra o próprio pai? É a maneira da Bíblia dizer, estou explicando. Pais, ouçam isto aqui. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nasceram depois de Absalão, e a passagem continua. Então, esse toque é fantástico aqui. O pai que deixa o filho fazer tudo, o filho fazer tudo, que nunca o contraria. Criança precisa ser contrariada. A forma como eu fui educado já não foi igual à forma com que eu eduquei os meus filhos. E a forma que os meus filhos estão educando os filhos dele, eu vejo claramente essa geração, não é mais a maneira como eu eduquei os meus. E eles vão ver os filhos deles, quando digo eles, é a geração da turma de 30, 40 anos. Isso vai mudando de acordo com a época, com o tempo, e há características de um lado e de outro. Atualmente há um clima geral de percepção que uma criança não pode ou não deve ser contraditada, pelo menos no nível em que, entendo eu, deveria ser, para que respeitasse mais pai e mãe. Seria interessante, hoje tudo é na base de estatística nesse mundo, quantas vezes, na época do meu avô, era necessário o pai olhar para um filho e dar uma ordem para o filho obedecer. Minha mãe dizia que o pai dela não precisava nem falar. Muitas vezes, ele olhava. A criança já ficava assim, e já quase adivinhando o que o velho queria. Aí você pega a geração seguinte, e quantas vezes é necessário que uma criança obedeça à ordem de um pai ou da mãe? Uma vez? 2 vezes? É comum hoje nós vermos pais dizendo para o filho 3 vezes, 4, 5. O filho ou a filha fazer uma coisa. E sabe o que acontece muitas vezes? A tristeza nossa, pelo menos da minha geração, que muitas vezes os pais desistem daquela ordem. Porque já chega naquele limite de passar vexame, já chega naquele ponto em que talvez vá chegar no ponto impensável de ter que usar a vara, e melhor deixar para lá. Então, essa questão que Davi errou, porque nunca disse assim: Adonias, que história é essa aqui? Vem cá, o que você está fazendo? Ele nunca contradisse o filho, porque está fazendo assim, eu não permito, eu não deixo. Ouviu? Não. Deixou. E olha aí o resultado. Então são valores, irmãos, irmãs, que valem hoje. Valem hoje. Os filhos de Samuel, o grande profeta Samuel, o último grande juiz de Israel, fizeram tudo errado, não vou ler a passagem. Os filhos de Eli, sacerdote Eli, irritaram a Deus, foram mortos por Deus, terríveis. Esse eu quero ler também. 1 Samuel 3 e 13. 1 Samuel 3 e 13.
porque já lhe disse, Deus falando, hein? Já lhe disse, ou 12, naquele dia eu suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua causa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Ouro em pó para os pais de hoje. Não admita que os seus filhos façam coisas erradas e você deixe de repreender e de exigir obediência. E se não vier obediência, usar, como já coloquei, o recurso que Deus colocou. Segunda observação, o método divino, ele vê além da educação humana, porque reflete realidades espirituais. Vou comentar um pouco sobre isso depois, e eu já tenho falado isso várias vezes, eu já quero encerrar. Provérbios 29 e 17, aqui eu fecho. Diz assim, Provérbios 29 e 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Não é fácil corrigir. É difícil. Exige muito do pai e da mãe. É contra a natureza, a naturalidade de um pai pegar uma vara ou algo parecido e bater no seu filho e ver o filho chorando de dor. Dói mais no pai do que no filho. Então a disciplina e mesmo a parte da vara, de estar o tempo todo, não faça assim, faça assado, e brigando, ralhando, e reclamando, e exigindo, isso cansa, é difícil, é muito cômodo não educar direito. É muito cômodo, como Davi, nunca olhar para o filho e dizer, por que fizeste assim? É muito cômodo, como Eli, vendo os filhos fazendo coisas execráveis e não chamar a atenção. É cômodo, mas miseravelmente cômodo, porque o preço volta. É como um estilingue, ela vai, mas ela volta e volta com força. E o contrário, um pai e uma mãe que se esforçam em educar os filhos como Deus manda, eles vão ter, no momento certo, quando chegar a hora em que os filhos já estão educados, já vão saindo de casa, vão ter descanso. E finalmente vão ver que delícia para minha alma é ter educado os filhos nos caminhos de Deus, mensagem da manhã, e de acordo com o método de Deus, mensagem de hoje à noite. Autoridade e amor, juntos, ao mesmo tempo, numa coerência bela e poderosa, e vai fazer com que os filhos entendam à medida que vão crescendo o valor de um pai que se impôs como autoridade e ao mesmo tempo o amava. E ele vai querer fazer assim com os filhos dele, e os filhos dos filhos vão querer fazer também. Para a honra e glória de Deus, vamos orar. Obrigado, nosso Senhor Deus, nosso Pai Celestial, por esses conceitos colocados aqui, que Teu Espírito Santo nos ensine a cumprir essas coisas para a Tua honra e para a delícia das nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos fé para acreditarmos que essas coisas funcionam. Em nome de Cristo, amém.